Boa noite, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, esse programa de todas as terças-feiras, trazendo convidados especiais para desenvolver um assunto, transmitir dicas, transmitir suas experiências de vida no meio do desenvolvimento humano, auxiliando a gente a desenvolver as nossas capacidades humanas, espirituais, emocionais, todas essas capacidades que nós, no nosso cotidiano, precisamos nos relembrar de utilizá-la para um melhor desenvolvimento consciencial, no processo evolutivo onde nós estamos inseridos. Todas as semanas trazendo convidados, às vezes um, às vezes dois convidados, e hoje o tema vai ser bem interessante. Um tema que provavelmente vai fazer você rir, porque o tema é Yoga do Riso. E a gente convidou para falar sobre Yoga do Riso o professor de Yoga André De Rose. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Samuel. Que bom. E como é que foi a sua vida até aqui? Você já veio rindo no trânsito? Olha, a gente tem duas opções, é rir ou não rir, né? Eu prefiro rir. Eu estava te falando antes do programa começar que eu quase fui atropelado por uma ambulância. E eu só ficava aquilo correndo na minha cabeça assim, atropelado por uma ambulância, puxa, eu tô feito, né? Já tô direto pro hospital, já tô bem, então não é uma coisa ruim. O que é melhor ser atropelado por uma ambulância? Mas é bem curioso isso, né? O trânsito, ele tem a tendência de tirar todo mundo do humor, né? De deixar as pessoas para baixo. Mas se você olha para o trânsito e vê que não é com você, porque às vezes a pessoa, ela se separa da outra e fala... Por que ela fez isso comigo? Mas não fez isso com você, ela fez a favor da outra, não contra você. Então, geralmente as pessoas não fazem de maldade, né? Quantas besteiras a gente já não fez no trânsito sem querer? Verdade, né? A gente não corta as pessoas por maldade, a gente não... Às vezes uma falta de atenção e tal. Então, a gente não pode reclamar, a gente também faz bobagem. É verdade, isso é uma coisa bem interessante, porque o que mais se encontra, né, principalmente aqui em São Paulo e nas cidades ou nas cidades grandes, a expressão na face das pessoas é aquela expressão de carranca, né? Sisudo. Sisudo, é aquela coisa de sisudo, carrancudo, que ela tipo assim, se afasta de mim, não tô bom. É para defesa, né? As pessoas elas tentam se defender, por quê? Porque se elas já ficarem com aquela cara, as pessoas não chegam perto delas, elas estão protegidas. Isso aconteceu comigo porque... Vou contar um pouquinho da história de por que eu fiz isso. Era 1983, eu comecei a dar aula de yoga, mas aula de yoga tradicional, aquelas aulas de yoga, né, normais. Não estava ainda fazendo aula de yoga do riso. O que aconteceu é que eu comecei a dar aula próximo dos 16 anos de idade, e a média de idade naquela época era entre 45 e 65 anos. Não é como hoje, que tem garotada fazendo e tal, mas naquela época as pessoas eram bem mais velhas. E com essa média de idade, eu com 16 anos, eu tinha que parecer mais responsável, eu tinha que parecer mais sério. Bom, eu fiquei 6 anos praticamente sem sorrir. Uau! E desse tempo que eu fiquei sem sorrir, o que foi muito curioso, é que as pessoas me tratavam de um determinado jeito que eu não percebia. Sim. Como eu dava aula de manhã até o final da noite, esse hábito ele me acompanhava durante o dia. Terminava minha aula às 11 horas da noite, eu ia lá e dormia. Acordava no dia seguinte, 6 da manhã, para dar aula de novo. Então, quer dizer, era o dia inteiro sério. Meus músculos da face, minha expressão corporal, minha maneira de gesticular, ela toda estava voltada para dentro da aula de yoga, que era onde eu ficava sério. E um dia, um aluno meu, o Miller, né, ele me chamou a atenção falando assim, André, mas conta piada para você, você não ri, você não acha engraçado? Você não esboça... Eu falei, mas eu achei engraçado. Mas você não riu. Mas eu achei muito engraçado mesmo. Eu achei de rir, mas aqui dentro. Você não precisa rir para achar engraçado, né? Achava eu na época. E, fora isso, uma série de outras coisas que aconteceram me fizeram ver que eu estava rindo cada vez menos e, consequentemente, me socializando com as pessoas cada vez menos. Então, elas estavam se afastando. Então, uma pessoa que não sorri, alguma coisa tem de errado, porque ninguém quer estar perto de uma pessoa de mau humor. E era o que estava acontecendo. Eu estava cada vez mais isolado. Sempre os mesmos grupos sociais, quer dizer que não mudava muito. Logo depois eu me casei. Na verdade, eu me casei com 16 anos. Casou novo? A primeira vez casei bem novo, com uma pessoa super legal. Da mesma idade? Não, ela tinha 26.
Esperto você, né? Pois é, mas eu não sei. Você que foi esperto. Ela deve estar vendo. Olha só. Vou me cuidar que a gente tem filho junto. Isso. Então, assim, não, mas é uma pessoa super legal. Não deu certo pela diferença de idade. Não era mesmo. Mas tudo bem. E eu tenho 2 filhas lindas com ela. E aí, o que aconteceu? Esse meu aluno me perturbou a paciência, inclusive eu passei a apelidar ele de Cheshire, porque ele entrava, sabe aquele gato da Alice no País das Maravilhas? Sim. Você só viu o sorriso dele quando ele entrava nos lugares, eu falava, esse cara tá rindo o tempo inteiro. Aí eu comecei a achar que eu é que realmente estava errado, não ele, porque as pessoas sorriam, lógico que sorriam, todo mundo sorria o tempo inteiro, e eu não estava sorrindo. E eu comecei a treinar isso na frente do espelho, treinei uns exercícios, li uns livros que falavam sobre alegria, sobre felicidade. Naquela época não tinha quase nada, mas o que foi muito marcante é que logo depois que eu comecei a me tocar, que eu precisava sorrir, e comecei a sorrir mais, as pessoas chegavam até mim no meio da rua, às vezes sem motivo aparente nenhum, e falavam, você sabe que horas são? Olha que coisa invasiva. Meu Deus do céu, que essa pessoa veio falar comigo. Então, assim, pela minha cara, eu afastava tanto as pessoas que eu passei vários anos sem que as pessoas me abordassem na rua. Que interessante. Por causa desse sistema que a gente, na sociedade, coloca para as pessoas ficarem distantes mesmo. Fique no seu lugar, não chegue perto. Exatamente. Voltando aqui para o tema do programa, que é a Yoga do Riso. Fala um pouco do que é a Yoga do Riso, como é que surgiu, qual é essa parte histórica, essa parte que tem... Como é que começou esse movimento, na verdade, né? Finalizando um pouquinho aquilo que a gente estava falando, mas já para emendar aí, eu comecei a fazer isso com as outras pessoas quando eu comecei a ver que dava certo comigo. Então eu falei, que legal, deu certo. As pessoas passaram a se aproximar mais. Eu falava coisas muito duras numa palestra e as pessoas aceitavam. Então, às vezes, eu chegava na palestra e falava, bom dia. Bom dia por quê, né? Ou então, bom dia, eu sou o professor André. Eu não concordo, mas não concordo com o quê? Eu nem abri a boca para falar sobre o tema ainda. E eu podia depois, sorrindo, eu via que eu podia falar as coisas mais duras e mais fortes para as pessoas e elas achavam aquilo o máximo. Bom, naquela época eu não consegui, passaram-se 10 anos, eu tentei de novo, também não consegui, era falta de idade. Eu achei um trabalho de um indiano em 90 e pouco, 98, 99, que era o Madan Kataria. Sim. Esse indiano, ele começou, lendo umas revistas das seleções, ele começou a falar assim, bom, na revista Seleções tem uma série de piadas, né, sátiras. E ele falou assim, puxa, eu quero deixar as pessoas mais bem-humoradas, ia para as praças e começava a contar piada. Reuniu um grupo suficientemente grande, as pessoas começavam a contar piadas umas para as outras. Não precisa dizer que, passado alguns meses, as piadas acabaram, porque... Se eles se reuniam todos os dias para contar piada, é muito fácil que aquelas piadas rapidinho acabassem, né? Então passou o quê? Uns 6, 8 meses, as piadas acabaram. E aí ficava um olhando para a cara do outro, mas como eles já estavam ali, naquele impulso de sorrir, um olhava para o outro e começava... E aí começavam a rir. Ele teve uma sacada na época muito boa, e ele começou a utilizar exercícios para rir sem que tivesse algo provocando o sorriso. Como ele era médico e conhecia sobre yoga, ele resolveu juntar terapia e yoga para lançar o Yoga do Riso. Né? O Yoga do Riso, durante muito tempo, ele foi marginal dentro do mundo inteiro, porque as pessoas falavam que esse cara era um louco, que ele criou uma coisa sem propósito nenhum. Mas no final das contas, que aconteceu? Muitos dos conceitos abordados dentro da prática de yoga, inclusive um chamado Santosha, que é contentamento, falam sobre isso, falam sobre um contentamento não condicional, ou seja, você ficar feliz não porque uma situação te deixou feliz, ou uma pessoa, ou um brinquedinho te deixou feliz, mas você decide ser feliz e manipula a realidade à sua volta para conspirar que a sua vida seja feliz. E isso é um conceito que é muito interessante porque vem dos nathas. Os nathas, eles são tântricos do noroeste da Índia e do nordeste da Índia, e eles simplesmente eles têm um perfil, eles têm uma maneira de agir com as pessoas muito feliz.
Eles estão sempre bem. Tem um termo em sânscrito que é assim, lokaha samastaha sukhino bhavantu, que significa o seguinte, uma tradução livre, né? Onde quer que você esteja, lá será um bom lugar. Então você não precisa ter uma situação que vai desencadear aquilo. Você é tão feliz que não importa o que está acontecendo. Essa felicidade vem de você. É igual ao amor, que, aliás, felicidade e amor caminham juntos, né? Você, por exemplo, para você ter felicidade, tem que ser uma coisa mais ou menos assim. Às vezes você está andando na direção de uma pessoa, olhando para a pessoa, amando a pessoa, e essa pessoa naquele dia está vindo também na sua direção para terminar com você. E aí, onde é que fica o amor? O amor está ali, naquela situação. É igual a alegria, ela está ali naquela situação. Porque o amor é seu, não é da outra pessoa. Ele vem de você. Ele encontrou uma musa. Mas o amor ele não vem da outra pessoa para você, ele é seu. Então, a felicidade é a mesma coisa. E o Madame Kataria desenvolveu exercícios em cima dessa ideia. Ele foi muito questionado por uns, foi muito irritado por outros. Muita gente aceitou. Mas, no final das contas, a técnica em si funcionou. Se deu certo, as pessoas gostaram e continuam fazendo até hoje, e problemas as pessoas não... Isso que é uma coisa interessante, que tem até um movimento que tem vários clubes do riso. Clubes do riso, né? Em 2000, eram 600. Agora, eu acho que triplicou isso, ou duplicou, ou triplicou, 1.200, ou 1.800. É uma quantidade muito grande de escolas do riso espalhadas pelo mundo inteiro. Tem na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Itália, no Brasil, tem umas 2, 3, 4 escolas. Tem eu não vou nem citar porque pode ter mais gente, né? Sim. Bom, como é que eu entrei nessa coisa do yoga do riso? A partir do momento que eu tinha um bom motivo para falar assim, olha, não fui eu que criei, aí eu comecei a entrar de novo nessa coisa do yoga do riso. Porque, assim, na época eu não chamava yoga do riso, eu chamava de terapia do riso, vamos rir em grupo, eu não nomeava. Então, assim, em 88, ninguém estava falando sobre isso. E eu não queria chegar e falar uma coisa tão... né? As pessoas sempre falam assim, muito riso, pouco siso, não levam muito a sério quem ri, né? Mas no final das contas é bobo. Só que bobo, você está rindo de tudo aí. Como é que pode você está passando por um perrengue, está uma situação difícil na sua vida? Você está rindo do quê? Do que você está rindo? E aí tem aqueles que chega e fala assim, fica desconfiado. Você está rindo do quê? Do que você está rindo? Qual é o seu problema? Qual é o problema? O que está acontecendo com comigo? Você? O que você está fazendo? O que foi? Sabe que em negócios é uma vantagem muito grande. Você olha para o seu oponente com um sorriso. Não precisa nem ser com um sorriso, porque às vezes é muito... existem vários níveis de riso. Entre o sorriso e a gargalhada, sim, existem vários níveis de sorriso que a pessoa pode utilizar como um método de socialização, de entrar num grupo para ser aceito e tudo mais. Então, assim, se você está sorrindo, a outra pessoa fica assustada. E pronto, ela já começa a cometer erros. Porque ela fica mais nervosa, ela acha, aquela pessoa sabe uma coisa que eu não sei. Pronto, você já abala a confiança da pessoa em si mesma. Então, assim, você entra numa luta, um lutador de judô ou de karatê. Ao invés de estar com aquela cara sisuda, ele está todo relaxado, rindo para o outro, olhando para a situação. Sim. Nossa, o outro fala assim, caramba, ele está me achando tão pouco assim, que eu nem mereço a atenção dele, nem mereço, né? Ele ainda sorri para mim. Então, as pessoas elas se sentem ameaçadas imediatamente. Algo que aquela pessoa sabe que eu não sei. Então, o sorriso, nesse caso, é usado como uma arma. Né? E aí acaba para também desmantelar a pessoa em relação a isso. Né? Agora, é usado numa situação onde justamente desmantela a pessoa, ela está vindo com uma faca na mão para você, né? Uma faca no sentido, não literal, mas no sentido figurado, e ela está vindo muito séria para você, e você dá um sorrisão, né? Aquilo que a gente também estava conversando no programa. Né? A pessoa está do outro lado do carro e você fala assim... Poxa, bonito, hein? Aí a pessoa fala, ela ri para você de volta. Você está andando no meio da rua, você resolve sorrir para alguém. Sim. Você pode ver, eu já fiz essa experiência com uns amigos meus, eu andando pela rua e deixava um amigo meu a uns 4 ou 5 passos atrás, e aí eu dava um bom sorriso para a pessoa, e aí a pessoa ficava com o meu sorriso, e o meu amigo falava assim, você riu para ela, né? Eu falei, ri. E ela fica com o sorriso. É uma chama que acende a outra.
É uma coisa contagiante. Eu dou aulas numa universidade chamada Uma Paz. E eu também, da minha casa até uma universidade, são 8 quadras. E eu fiz um teste com relação a isso. Todos os dias, quando eu descia para a universidade, desde a primeira vez que comecei, eu ia sorrindo. Primeira coisa, nas primeiras semanas foram coisas faces e estranhas. O que esse cara tá sorrindo? Era o que eu imaginava que eles estavam pensando. Aí na segunda semana, todo mundo estava dando bom dia. Estava dando bom dia, porque já simulava como uma pessoa que tinha confiança, já entrava no Você transmite uma confiança muito grande, né? Porque assim, se você fala bom dia para a pessoa, muito sério, ela no dia seguinte você fala bom dia de novo, ela não te responde. Ela fala assim, não conheço essa pessoa, sim, mas o sorriso parece que ela dá uma iluminada no ambiente, e aí a pessoa olha para você, parece que tem uma luz por trás, aquele parece que você veio do céu, né? Aí a pessoa olha e ri também. Uma coisa que me fez lembrar também esse bate-papo é do filme lá do Pat Adams, do Amor é Contagioso, que ele Pois é. Até hoje ele leva essa filosofia a sério, e dá certo, e ele desenvolveu várias teses, é muito interessante mesmo. Muito bom. Na época, quando eu comecei a fazer isso do yoga do riso, eu comecei a levar mais para o lado do Pat Adams, né? Mas aí eu vi que não era bem terapia que eu queria fazer. Eu queria deixar as pessoas felizes, também de forma não condicional. Sim. Não é procurar as pessoas que estão doentes ou com problema, mas fazer uma coisa que é aquele agente propagador que eu falei da chama. Não importa para quem. Quando o Free Hug saiu, eu me lembrei de uma intervenção que eu fiz uma vez no Rio, que eu saía pela rua e rindo, isso ficava... Eu devia ter escrito na época, né? Free smile, né? Sorrisos grátis, né? Não e a pessoa, né? Mas não fiz, eu perdi uma excelente oportunidade. Mas ainda está em tempo, na Paulista, assim. Sorrisos grátis. Aí a ideia é sempre boa, né? Mas saiu uma agora que foi uma intervenção que foi feita na rádio, não sei se você viu, não, acho mas que não. Aí, como tem envolvido propaganda, mas as rádios falaram para as pessoas, num determinado horário olhar para o lado e sorrir para a pessoa do lado. E foram várias rádios que fizeram isso, que fazia parte de uma campanha promocional. E aí eles filmaram, ficou uma coisa muito legal, muito legal. Eles filmaram, aí uma pessoa olhou para o lado, agora olha imediatamente para o lado e sorria. Aí o outro que estava escutando olhava para o lado e também, tipo, procurando para ver se tinha alguém, encontrava alguém sorrindo. Foi muito legal. Que bárbaro isso, que bárbaro. Vamos lá, vamos ver aqui os sorrisos enviados aqui pelo chat na TV Bio Segredo. Vamos ver aqui alguma pergunta. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá. A Sandra Vilela, a Sandra Vilela, participando aqui do programa Consciência Próspera, ela pergunta como o yoga pode transformar as nossas energias, como a raiva, por exemplo. Obrigado, Sandra. Sandra, isso é muito importante, né? A raiva não vai levar ninguém a lugar algum. Então, quando você fica com raiva, quem é que fica doente? Quando você fica com raiva, quem é que fica com dor no estômago? Quem é que fica com a pressão alterada? Quem é que fica com aquele envenenamento? Porque a raiva envenena. Sim. Ela envenena de uma tal forma que, se você descreve um ataque de raiva para a pessoa, parece um envenenamento, né? Meu pai, ele até tinha uma época que ele falava isso sobre ciúmes, que era bem engraçado, mas a raiva provoca a mesma coisa. Se você descreve como você fica depois de um ataque de raiva ou de um ataque de ciúmes, é muito interessante, porque a pessoa vai falando, eu fiquei com dor de cabeça, fiquei com as pernas trêmulas, fiquei tonto, fiquei enjoado, né? Aquela raiva me deixou enjoada. Vai para o médico, não fala que você teve raiva. Fala para o médico, olha, eu tive isso. O médico fala, peraí, vamos rápido, vamos levar essa pessoa e botar soro, porque ela está intoxicada, ela está envenenada. Envenenamento por intoxicação, né? E aí leva a pessoa... Então, assim, não adianta, porque é um discurso muito bobinho que a gente tem quando a gente fala assim, não fique com raiva. Não. Entenda a raiva. Você tem que entender que está com raiva. Ela é uma coisa concreta, é física, como bater de cara num muro. Mas você tem que exercitar isso com frequência. Então faz parte de um exercício diário. Esse exercício diário, ele é feito dentro da prática de yoga, no qual o yoga do riso acaba se inserindo, que é uma prática e um desapego. É prática e desapego. Prática e desapego. O desapego para dentro do yoga não é você não usar bens materiais. O que seria, então, desapego, né? Usar os bens materiais e, quando não tiver, está tudo bem também.
Então, o yoga ele não prega que você, por exemplo, não use uma camisa quando está com frio, não use um cobertor quando está frio, não coma uma comida quando está com fome. Não é essa a ideia. A ideia do desapego dentro do yoga é use, mas não se apegue. Então, quando você não tiver aquele carro, quando você não tiver aquele casaco, quando você não tiver... você vai ficar mal por quê? Então, a prática de abhyasa, que é a prática diligente, onde você exercita o comportamento, é, em cada situação conflitante, você procurar agir com a reação oposta que seria a normal. Você sabe que você quer falar um palavrão, mas na hora você... não é bem se conter, mas transformar aquilo num outro comportamento. E como os hábitos são coisas muito fortes no ser humano, ao criar o hábito, você já não faz a coisa de uma forma falsa. Ela já sai de uma forma muito espontânea, muito alegre, muito feliz. E como os resultados passam a ser bons, a pessoa se estimula a fazer mais. Por exemplo, só para resumir, eu estava uma vez na Europa, que a gente saiu, com uma amiga minha, a gente estava sendo servido não era um restaurante, como é que era? Um barzinho, não, um botequim, né? Um boteco. A gente sentou e aí uma pessoa de muito mau humor estava servindo a gente. Eu estava vendo que a minha amiga estava ficando incomodada a ponto dela querer pular o balcão para esganar a pessoa do outro lado. Eu falei assim, calma, veja assim, essa pessoa que está do outro lado do balcão, com esse humor, ela vai ficar aí o resto da vida. Nós temos a decisão de sair daqui se a gente quiser. A gente mora do outro lado do oceano, daqui a 2 horas você nem vai estar pensando nessa pessoa. Por que você deixa ela te afetar? Então ela vence. E ela começou a ser grosseira e eu comecei a ser engraçado e alegre. Ela começou a ter mau humor e eu comecei a tratar ela bem. Bom, um fenômeno aconteceu que ela tratava a gente bem e ela já ficava, brasileiros, né? Brasileiros, né? E aí a gente morria de rir com a situação. E ela era mal-humorada com os outros, mas com a gente não. E a gente rindo, tratando ela direito. Ou seja, a situação foi convertida. E isso é um diferencial que a gente pode fazer como prática, inclusive, no cotidiano. Se você sorrir para alguém que está te atendendo, ela muda totalmente. Completamente. E depois, se não desse certo, você pode sair ali com a satisfação de eu fiz o melhor que eu pude, eu realmente tentei, não deu certo porque a outra pessoa não quis. Então, assim, você não tem como controlar as situações. Você não tem como controlar a vida das outras pessoas, mas você tem como controlar a sua. E você tem como decidir como vai ser a sua vida. Porque senão você começa a deixar os outros decidirem por você. E aí a sua vida muda em função dos outros. Aí todas as vezes, quando você vai agir, se tem algum tipo de comportamento, é os outros que puxam lá os seus cordões. Agora eu vou ficar com raiva, agora eu vou ficar triste, porque é o reflexo que vê fora. Né? Você não pode ser um espelho. Né? A ideia do yoga, desde o início, é que você se propaga no mundo. E não o mundo que influencia você. Senão você fica doente. Você começa a ser as expectativas dos outros. Você está no mundo sem ser do mundo. Né? Exatamente. Quer dizer, o yoga ele fala muito sobre satyam, que todo mundo traduz como falar a verdade. Né? Mas a palavra satyam significa ser como se deve ser. Ou seja, espontâneo. Igual uma criança. A mãe fala em casa assim, puxa, viu como é que a barriga daquele cara tá grande? Não sei. Aí o cara vem visitar, mamãe falou que você tem uma barriga enorme. A criança foi espontânea. Ela falou a verdade, mas na realidade ela não queria falar a verdade, ela queria ser espontânea, ela estava sendo espontânea. Então a espontaneidade, você ser quem você é parte de um princípio que é o Dharma. Todo mundo veio fazer alguma coisa. Se você não está fazendo aquilo que você veio fazer, você está adhármico. Você está completamente em dissonância com a sua harmônica interior. E aí, se você não é quem você é, vai ter doença, vai ter problema, vai ter... Gera vários outros tipos de complicações, conflitos, né? que geram na própria pessoa. Né? Vamos para mais uma participação aqui no programa. Olá Samuel, olá André, o programa está super interessante. Minha pergunta é, Elaine está perguntando, existe alguma prática que eu possa adotar para manter a alegria e o riso no dia a dia, mesmo trabalhando no ritmo estressante? Grande abraço, Elaine. Tem bastante coisa assim. A primeira coisa a lembrar é que todos nós temos que ter primeiro saúde, temos que ter fôlego, temos que ter energia para que isso seja possível. Então você primeiro tem que elaborar um planejamento para que você consiga desenvolver isso na sua vida. Porque aquelas pessoas que chegam em casa mortas de cansado,
Aí chega o cônjuge, chega o filho, chega alguém e fala assim, fala uma piada, você sentiu, achou graça, mas estava sem energia para sorrir. Então existem alguns exercícios que têm que ser desenvolvidos para você voltar a ter fôlego e energia para começar a rir. Mas o problema principal é que às vezes a pessoa também não consegue sair daquela depressão que ela está, daquela baixa de energia, para conquistar isso. Então, tem que fazer um pouquinho das duas em paralelo. Então, a primeira coisa, você vai chegar em casa e vai rir de pontos muito simples do seu cotidiano. Como, por exemplo, o que você poderia rir? Você está no banheiro, sozinho, fez um... Por que você não vai rir? Mas pensa nessa situação, a situação é engraçadíssima. Se você estivesse no banheiro, uma vez eu estava no banheiro, e aí eu escutei uma pessoa do lado fazendo aqueles barulhos bem estranhos, né? Aí eu comecei... Aí eu escutei ele do outro lado fazendo... Aí rindo também. Aí do homem do meu lado eu afrouxei. Os dois estavam rindo de se acabar, um de cada lado. Só sei que assim, nenhum dos dois saiu enquanto... Pra ninguém ver quem era, né? A gente se acabou de... Quer dizer, são momentos tão bobinhos do cotidiano, coisas que poderiam despertar um bom humor e a gente perde a oportunidade. Perde porque assim, por que a gente ri do outro e não ri da gente? Por que o pão alheio é tão engraçado e o nosso próprio não? Né? Que às vezes a gente faz realmente ações muito engraçadas, né? Então, essa coisa de você tentar encontrar as brechas onde você poderia rir de si mesmo, rir dos outros. Cuidado com esse rir dos outros, porque as pessoas ficam chateadas, isso magoa os outros. Mas se você conseguir olhar para as situações do seu cotidiano com um bom humor, com uma outra, pronto, isso já vai começar a trabalhar você. Tem outros detalhes, mas eu acho que a gente vai... A gente precisa ir para um rápido intervalo. Tá. Vamos ir aqui para um rápido intervalo. Voltamos já aqui com o programa Consciência Prósperas, hoje falando sobre o tema de Yoga do Riso com o professor André De Rose. Até já.